Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 14. Diz assim esse versículo: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Uma das coisas que nós temos vivenciado ao longo da nossa caminhada com Deus, pastoreando igreja, é que Deus, Ele nunca desiste dos seus filhos. Ele sempre está disposto a nos dar uma nova oportunidade. A obra de Deus, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. E eu creio, e aí é isso que nós temos vivido, que o Senhor, Ele nunca faz tudo de uma vez em nossas vidas. À medida que nós vamos respondendo ao Senhor, sua obra vai sendo realizada em nós. Deus, Ele poderia ter criado o mundo em alguns segundos, mas resolveu fazê-lo em 6 dias. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Isso indica que há um tempo de Deus para todas as coisas. Você está ouvindo isso? Há um tempo de Deus para todas as coisas. Um tempo de começar, um tempo de perseverar, um tempo de concluir e também um tempo de recomeçar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, como cooperadores do Senhor, nós precisamos conhecer o tempo e o modo de agir do Senhor em cada fase da sua obra em nossas vidas. Como é importante nós discernirmos esse tempo. Por que será que é tão importante? Vou te dizer, se nós falharmos nisso, nós seremos tomados pelo desânimo, e quando o desânimo entra em nossas vidas, nós perecemos pelo caminho como derrotados. Eu tenho aprendido ao longo desses 25 anos de ministério que há sempre algo
recomeçando dentro de nós e através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós sejamos sábios e possamos discernir esse tempo maravilhoso, esse tempo precioso, que é o tempo de recomeçar. Aleluia. E os recomeços de Deus, eles não são feitos aleatoriamente, porque Deus é um Deus de princípios, Deus é um Deus de propósitos. Aleluia. E diante disso, nós vemos, aleluia, que muitos não conseguem recomeçar porque querem começar grande. As grandes realizações, empresas, ministérios, carreiras, surgiram com pequenos atos ou iniciativas. Você está comigo? Algo pode começar muito simples, mas isso não significa que nós tenhamos uma visão medíocre. Que é o exemplo? Jesus. Ele começou em uma manjedoura, mas a sua visão era ganhar o mundo todo. Aleluia. E conseguiu. Eu sempre digo, nós devemos viver com a cabeça no céu e os pés aqui na terra. Ou seja, precisamos pensar grandes, mas com os pés no chão. E isso é na minha vida, isso é na sua vida. E eu tenho aprendido ao longo dos anos quantas vezes nós tivemos que recomeçar. Eu falo isso particularmente. E eu tenho aprendido algo poderoso em um recomeço. É que recomeçar é um privilégio. Nós estamos segunda-feira recomeçando, reabrindo as nossas igrejas aqui no Ceará para os cultos presenciais. É um recomeço. Estávamos fazendo uma reunião no dia de ontem com toda a liderança, passando os protocolos, passando os procedimentos de como seria esse novo recomeço. E com certeza são coisas novas que nós não vivemos diante dessa pandemia, essa paralisação, quase 90 dias da igreja sem realizar os cultos presenciais. E quando nós olhamos para essas circunstâncias, pode bater um desânimo. Meu Deus, iniciar tudo de novo. Não. Para recomeçar, é necessário você ter a graça de Deus, quer seja em um ministério, quer seja em uma empresa, quer seja em uma carreira, quer seja na tua vida profissional. Deus,
aleluia. Ele é um Deus de recomeços. Louvado seja o nome do Senhor. E poucos têm essa graça, porque a maioria das pessoas não tem força, não tem ânimo, não tem vigor, e isso faz com que se perca a fé, a esperança para recomeçar. E muitos, não são poucos, você está aí comigo? Muitos preferem escolher um culpado e se prender à circunstância como um fracassado, como um derrotado. Mas eu quero dizer, você que me escuta, você que me ouve, você que me assiste agora, aleluia, você foi escolhido para recomeçar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque nós somos reparadores de brechas, aleluia. Nós somos um edificador de cidades assoladas. Ei, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu entendo sim que poucas pessoas serão usadas por Deus para recomeçar algo, porque a maioria das pessoas desistem na primeira resistência que encontram. Muitos podem participar, mas poucos podem recomeçar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto fala, aleluia, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Todos nós somos chamados para se envolver na obra de Deus, e isso eu tenho observado, mas o número bem reduzido é escolhido para recomeçar. Eu vivi isso em um tempo difícil no ministério, onde nós perdemos muitas coisas, ficamos praticamente sozinhos, poucos estavam comigo para recomeçar. Você não vai encontrar muitas pessoas que te incentivem a recomeçar. E muitas pessoas não recomeçam porque sempre estão esperando uma oportunidade, esperando que o governo melhore, esperando que o emprego caia do céu, esperando um culpado. Ou por que não falar a resposta de um anjo? No Evangelho de Mateus, capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor, verso 37, Jesus disse: mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto vem do maligno. Não espere as circunstâncias favoráveis para recomeçar. Ao contrário, você está aí comigo? Ao contrário, espere. Quando você decide recomeçar, aguarde por resistências. Quando você tenta fazer, se você não decidir vencer o natural, nada divino será realizado
em sua vida. Não espere. Tem muitas pessoas, não espere ter muito dinheiro para recomeçar algo em sua vida, porque a genuína obra de Deus é aquela que você, aleluia, não seria capaz de realizar sozinho. Deus está mandando falar para você nesse momento. Não olhe para o natural. Talvez os frutos não virão no primeiro momento, quando você decide recomeçar algo. Eu queria que você abrisse a palavra no livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 6. Olha o que Salomão declara. E essa palavra é para você, que diante de todas as circunstâncias que você viveu, perdas de um emprego, perda em sua empresa, perda de entes queridos, perda em sua saúde, eu quero te dizer que tudo vai passar. E o Senhor manda falar para você agora: se levante e recomece a grande obra que o Senhor tem a realizar em sua vida. Eclesiastes capítulo 11, verso 6 diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não recolhas a tua mão, porque tu não sabes qual se deve prosperar, esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. O que é que Salomão está dizendo? Em tempos de recomeço, eu tenho que estar dispostos a lançar sementes, eu tenho que estar disposto a não parar. Sabe por quê? Porque recomeçar exige perseverança. E todo recomeço, o começo de uma obra, é um longo tempo de semeadura. E sabe qual é o grande problema? Muitos não conseguem recomeçar porque estão presos ao passado. Eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e agora recomeçar de novo. Olha minha situação. Nossos vínculos com o passado devem ser rompidos para nós podermos avançar. É como se os nossos relacionamentos de discipulado começam novamente, agora em outro nível. Em meio a essa paralisação, como verdadeiramente nós podemos conhecer aqueles que estão à nossa volta, aqueles que fraquejaram, aqueles que foram infiéis, aqueles que não tiveram ali na brecha, mesmo diante das dificuldades. Mas também podemos observar aqueles que declararam: Senhor, não importa a dificuldade, não importa a luta, eu continuarei na minha caminhada,
continuarei firme, sendo fiel a ti, sendo fiel à tua casa. E depois de uma situação como essa que nós vivemos, o nosso nível de discipulado é outro, não pode ser o mesmo. Nós não podemos ver as pessoas da mesma maneira que nós vimos antes, porque as lutas, as dificuldades, as batalhas nos mostram o verdadeiro caráter daqueles que estão à nossa volta. Eu quero dizer, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena acreditar que Ele pode transformar as pessoas. E para isso, nós precisamos romper com os cordões da independência, do perfeccionismo, da desconfiança e muitas vezes até da nossa parentela. Eu tenho aprendido ao longo desses anos que recomeçar é um tempo de Deus para tratar as nossas vaidades, o nosso orgulho. Como eu vi nesse tempo de pandemia, pessoas, irmãos falando: olha, pastor, como eu fui humilhado. Ô pastor, na hora que eu mais precisava, as pessoas viraram o rosto para mim, pastor. Recomeçar é um tempo que Deus trata as nossas vaidades, o nosso orgulho, porque orgulhosos e arrogantes não recomeçam. Eles desistem, porque eles não querem caminhar pelo caminho do vencedor. É como se o seu currículo fosse muito grande. Nos tempos de recomeço, aquilo que está em nosso coração será exposto. Mas sabe por que será exposto? Para ser tratado. O que é que o Senhor está te expondo nesses dias? Qual é a área que você achava que estava firme no Senhor? Qual é a área que você achava que não negociava por nada? Era a tua fidelidade a Ele? Era o teu compromisso com a casa do Senhor? E vieram as lutas, vieram as batalhas, e foi exatamente nessas áreas que você foi reprovado. Quando Deus está nos chamando para recomeçar, Ele está tratando as nossas vaidades, porque recomeçar sempre será um teste. E quem não tem cargo, quem não tem iniciativa, quem não tem fé, não tem ousadia para começar nada. Ainda no livro de Eclesiastes, aleluia, verso 4 diz assim: aquele que observa o vento, Eclesiastes 11:4, aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará.
são aquelas pessoas que ficam esperando o tempo melhorar, a situação voltar à normalidade, para recomeçar. E essas pessoas são aquelas que se contentam com a média, elas resistem em sempre ficar no lugar de conforto. E infelizmente, elas serão contadas como a multidão. Alguém que nunca recomeçou algo na sua vida, não aprendeu a andar por fé, porque a insegurança de recomeçar algo é normal, mas parar ou nem mesmo aceitar o desafio é covardia. Eu quero te dizer também que o recomeço gera medo. Sim ou não? Lógico. Quando nós recomeçamos algo, nós somos desafiados a sair da nossa aldeia, nós somos desafiados a sair do lugar seguro, da zona de conforto. Inevitavelmente isso gera insegurança. Mas, ao aceitarmos recomeçar, nunca mais seremos as mesmas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque quem recomeça não comete os mesmos erros. O Senhor não nos pega de surpresa diante dos desafios, porque nós precisamos calcular a torre. Aqui no Evangelho de Lucas, eu queria que você abrisse a palavra. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 28, diz assim: porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer, verso 29, que depois de haver posto os alicerces, e não sendo capaz de acabá-la, todos os que a viram comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. E aí vem nesse processo a maturidade, a preparação, para quando vier novas situações, nós estejamos prudentes, preparados, sabe, queridos? E isso traz sobre nós a capacitação, porque os recomeços sucedem tempos de preparação, tempos de capacitação. Não se surpreenda, pois se Deus está recomeçando algo em sua vida, quando você percebe, tem esse discernimento que Ele está realizando essa obra, muitos virão também para te criticar, muitos vão até te desprezar. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 20 e 21 diz assim: aleluia. E a multidão vinha junto outra vez, de tal modo que eles nem podiam comer pão. E quando seus amigos ouviram isto, saíram para o prender. Por eles dizia: ele está fora de si. Sabe, queridos, quando nós somos apaixonados pela obra de Deus,
quando nós somos apaixonados por aquilo que move o nosso coração, as nossas vidas, vem as críticas. Muitas vezes somos ridicularizados. O inimigo vai usar pessoas que você ama para fazer exigências de atenção, de reconhecimento, porque o alvo é te tirar do foco, fazer você desistir do propósito. Lembra de Neemias? Os inimigos lançando cartas, Tobias e Sanbalates, quando ele teve que reconstruir Jerusalém, foi que Neemias disse: a obra é grande e extensa e eu não posso parar. Aleluia! Quando recomeçamos algo, somos considerados arrogantes, presunçosos, prepotentes. É como de novo. Você não aprendeu não? Você já perdeu? Você vai insistir nisso? Sai disso. Todos os que recomeçam têm uma firme certeza, uma firme convicção que aquele, aleluia, que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Aleluia! Porque nós sabemos que a crítica é uma maneira de destruir os nossos sonhos, de menosprezar o potencial de Deus que há dentro de nós. A crítica vem para anular a sua fé, a minha fé. Quantos dos meus tempos de recomeço falaram: acabou, daí não sai nada. E louvado seja o nome do Senhor, que nós nunca tivemos tão fortes no Senhor. Nós não tivemos tantos sonhos como nós temos agora, porque decidimos recomeçar e o Senhor tem sido fiel em nossas vidas. Não será 90 dias de paralisação, não será a economia da nossa nação fragilizada, não será o ambiente político desfavorável. Aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos, Ele irá fazer prosperar em tua vida. Aleluia! Aleluia! E isso não é fácil, queridos. Precisamos vencer a vergonha, a vaidade, o orgulho, ser perseverante. Aleluia! Oh, no livro de Tiago, capítulo 5, verso 7, diz assim: sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra e o aguarda com longa paciência até que receba a chuva temporã e seródia. O segredo da vitória está na constância, na paciência, na certeza. Que o Senhor está conosco, porque todos os recomeços tendem a ser desafiador, mas com o passar do tempo pode até ser desanimador, porque o Senhor está testando o nosso caráter,
Escute isso. É para você que nos ouve, é para você que nos assiste. Os resultados não virão sem antes nosso caráter não for aprovado por Deus. Porque os recomeços é o tempo de estabelecer mentalidades, e isso é feito no dia a dia. Porque recomeçar é mais difícil do que começar. O recomeço é o tempo de estruturação. Tudo precisa ser restabelecido, reensinado, remodelado. Por isso que o preço do recomeço é mais alto. Porque nós já tentamos uma vez e sabemos como é difícil. Mas tem uma coisa: dos nossos recomeços, nós não temos mais tempo para emocionalismo. Aleluia! Você está aí? Só pessoas resolvidas podem recomeçar. Porque aquilo que foi usado como ferramenta do sucesso no passado pode não funcionar hoje. O que é que nós percebemos nesse momento que todo mundo está vivendo? Buscando novas alternativas, buscando maneiras novas de sobreviver, de avançar, quer seja no ministério, quer seja nas empresas, quer seja na família, quer seja nos relacionamentos. Como tudo isso foi mexido dentro de nós. Aleluia. E aí é um novo ritmo. Sabe? É como se nós tivéssemos uma sensação que estamos menores, estamos começando tudo de novo. Mas eu quero te dizer: aprenda a desfrutar desse tempo que Deus preparou para você. Aleluia! Cometer erros é inevitável, mas cometer erros várias vezes, queridos, é tolice. E aí você vai discernir quem são as multidões, quem são os seguidores, quem são os discípulos. Porque todos ficam frágeis, e o diabo sabe disso. Ele vai nos atacar com violência para impedir a obra. É como se o recomeço fosse uma plantinha frágil que facilmente pode ser arrancada. E ao longo dos anos eu tenho aprendido que líderes não nascem prontos, líderes são gerados. E sabe quando é que eles são gerados? Nas lutas, nas batalhas, nas dificuldades. É que você conhece a fidelidade de um discípulo ao Senhor e a sua obra. Mas eu quero finalizar essa palavra. Que o bom de tudo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é que sempre haverá uma segunda chance de Deus para você. E nós precisamos buscar a unidade. Sabe, queridos, é em tempos de batalhas e de lutas que aqueles que estão conosco estão mais próximos, estão mais unidos. É como se nós fôssemos um. E a Bíblia diz: quando há uma verdadeira unidade,
não haverá restrição para a obra de Deus. É tempo de recomeçar. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te peço nesta hora, eu oro, Senhor, para aqueles que estão fragilizados, para aqueles que tiveram perdas nesse tempo, perdas das mais diversas áreas da sua vida, aqueles que nesse momento estão sem saber que rumo tomar. Olha para as circunstâncias, vê só luta, batalha, dificuldade. Ei, o Senhor está te chamando agora para o grande recomeço, para que você prove da sua bondade, da sua fidelidade, do seu amor, e principalmente, aleluia, que Ele jamais te desamparará, Ele jamais te abandonará, e você vai sair forte de toda essa situação. Eu declaro sobre a tua vida, no poder e autoridade do nome de Jesus. Deus te abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.